A partir do momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, seja, irmãos, eles fora da aliança do casamento, seja uma concepção de maneira pecaminosa, seja a maneira como nós fomos gerados, eu quero denunciar esse sentimento de rejeição que a gente carrega por causa da história dos nossos pais, porque embora tenham errados, Deus não erra. E todo ser humano gerado no ventre materno tem a proposta, tem o propósito de guardar o que Deus criou. Então, quando o homem é colocado no jardim, Deus lhe dá uma missão: guarde o que eu criei. Guarde o que eu criei. Vou repetir: guarde o que eu criei. Diga para alguém, me ajuda? Guarde o que eu criei. Hoje eu me vingarei pelas suas ovelhas. Todas as vezes que você diz, vira para o lado, eu vou te fazer hoje virar para o lado. Então, guarde o que eu criei, é essa mensagem que Deus dá ao homem inicialmente. Guarde o que eu criei. No hebraico, a palavra cultivar, guardar, lavrar, é abade. E no sentido específico da palavra abade, é o contexto de levita. A tribo responsável pelo sacerdócio. A tribo responsável por guardar, por cuidar. A tribo responsável por zelar pelas coisas de Deus. Então, isso aqui não é à toa. Todo homem fora criado para isso, para o abade, para o trabalho, para o serviço, para trabalhar na missão de Deus, para trabalhar no propósito de Deus. Então, quando Deus faz o homem, dá ao homem todo o poder que o deu para dominar, para sujeitar, para dominar os animais, para guardar a terra, Deus está dando a esse homem autoridade, está dando a esse homem poder para que ele consiga executar a tarefa. Deus nunca chama alguém sem dar a essa pessoa recursos, instrumentos, poder, capacidades, habilidades, para que essa pessoa desenvolva o trabalho que deve ser desenvolvido. Um dos instrumentos que o diabo usa contra nós no ministério é justamente a dúvida se sou capaz de lidar com as adversidades que estão vindo, que estão aparecendo diante dos conflitos vividos. E aqui nós precisamos começar a lembrar para a nossa alma, com a convicção do que há no nosso espírito, que Deus não criou o homem para depois criar a terra. Ele criou a terra, todos os recursos, todos os nutrientes, todos os sustentos, todos os alimentos, todas as condições, para depois criar o homem. Tudo que você precisa para administrar a terra, para dominar sobre ela, para governá-la, para viver bem, para se mover na terra, já foi criado, já está pronto e já está feito. O aluguel da sua igreja do mês que vem já está nos ares pronto para você. As ovelhas que o Senhor vai te dar já estão preparadas. Tudo já está pronto. Deus não cria você para criar a provisão. Deus cria a provisão para colocar você no propósito. Não tenha medo. Não tenha medo de atender o propósito que Deus te criou para ter. Deus nos criou para sermos defensores daquilo que Ele criou, irmãos. Deus nos criou para a briga. Eu vejo uns crentes que têm dificuldade com o vento. Aí eu lembro muito de Gideão, né? Eu gosto do texto de Gideão, porque eu, às vezes, me pareço com Gideão. Um medo de vento, fujo das provas, me escondo em buracos, quero ficar sozinho, não quero ver ninguém, fico chateado com todo mundo. E, de repente, eu lembro que Gideão estava malhando trigo no lagar. E onde se malhava trigo, irmãos? Na eira. E qual que é o significado de eira, irmãos? É um lugar aberto, descampado, onde o vento corre livremente e você é visto com facilidade. O problema é que nós queremos fazer a missão de Deus em ambientes que nos é confortáveis, mas Deus sempre nos coloca em lugares onde há vento. A gente diz, Deus, eu vou até guardar o que o Senhor criou, mas nas minhas condições. Nas minhas condições. Eu amo a apóstolo e o apóstolo, gente. Eu me divirto.
Me divirto, gente. Eu já falei para eles que eles têm que fazer um stand-up. Vai lotar. E aí, eu acho engraçado que ela diz assim para o William, eu já te dei as minhas condições. Eu faço nas minhas condições. E a gente faz isso com Deus. Eu faço mais nas minhas condições. E isso revela, irmãos, na realidade, a nossa incredulidade do que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Por isso, hoje, o meu primeiro convite aqui no início dessa palavra, abra mão das suas condições com Deus, porque isso está limitando o mistério que Ele tem para você. Abra mão das condições que você estabeleceu. Abra mão de dizer para Deus, só faço se o Senhor me dá casa, só faço se o Senhor me der carro, só faço se o prédio da igreja for próprio, só faço se o Senhor fizer isso. E se Deus quiser usar as coisas loucas para confundir as que são? E se Deus quiser fazer diferente com você para confundir as situações que estão nos áreas que você não conhece, não entende, não compreende? Deus ouviu coisas que você não ouviu, Deus viu coisas que você não viu, Deus está num futuro que você não está. Abra mão das suas condições com Deus. Então o propósito inicial do homem é o abade. Diga comigo, o abade. Isso quer dizer cultivar, guardar, lavrar. Irmãos, eu fico impactado com essa palavra no hebraico, porque é a mesma palavra usada para a referência dos querubins. Deus olha para nós e diz, você vai ser um guarda. Você lembra da tampa da Arca da Aliança, a tampa propiciatória? O que tinha lá na tampa propiciatória? O que está na terra, o que tem na terra agora? Vários querubins. Vários, guardando o que Deus criou para si. Então, quando nós pensamos nisso, nós olhamos para o nosso pai Adão e percebemos que o nosso pai Adão falhou. Porque foi criado, a função do sacerdócio de Adão era cuidar daquilo que Deus criou para ele mesmo. Mas qual foi a tentação da serpente? Que Eva cuidasse daquilo que ela queria e tinha como importante. Irmãos, eu sou escritor, então automaticamente às vezes eu viajo na maionese. E eu fico imaginando o diálogo, o relacionamento de Eva com a serpente. Fico pensando que Eva e a serpente iam ao shopping, por exemplo. E ali a serpente perguntava para Eva, como é que está o relacionamento lá com Adão? Menina, tu não sabe. Adão não me valoriza. Eu faço tudo para aquele homem. Eu lavo, eu passo, eu cozinho. E ele nada faz, nem me agradece. Deus está falando, né, irmãos? Profundo. Profundo, né? Ele nem me agradece. E, de repente, irmãos, o que acontece? Eva estava tão consolada na fala da serpente que ela passa a acreditar naquilo que a serpente está dizendo. Cuidado, a voz do diabo sempre nos conforta nas nossas dores. A voz do diabo sempre nos conforta nas nossas circunstâncias difíceis. Porque quando nós estamos passando por provações, e agora eu falo como psicólogo, por exemplo, a primeira coisa que a gente procura é conforto. Quando a gente está passando por crise, a gente procura um amigo que vai nos consolar. A gente não procura um amigo que vai falar umas verdades para nós. A gente procura aquele que vai dizer, coitado, vem aqui que eu vou fazer um café, vou assar um bolo, a gente vai a gente vai chorar junto, e aí eu vou lamentar com você, você lamenta daí, e a gente vai escrever um novo livro de lamentações hoje. Mas aí quando você tem aquele amigo que te confronta, fala coisas difíceis, que te encoraja na verdade, que te sacode, você foge dele no dia da tua aflição, porque a única coisa que você não quer naquele dia é ouvir verdade.
Um dia um jovenzinho chegou para mim chorando, trabalhava na Petrobras, um cartão maravilhoso, irmãos. O cartão dele era 70 mil reais de limite. Eu disse, Senhor, ainda bem que eu não tenho um desse. Deus era endividamento na certa, irmãos. Aí um dia ele chegou para mim desesperado, dizendo, pastor, eu fui um burro. O que foi, meu filho? Eu torrei o meu cartão em uma noite numa crise de ansiedade. Como é que uma pessoa gasta 70 mil numa noite? Eu não sei nem o que comprar agora para gastar 70 mil, irmão. 70 mil em uma noite. E aí eu conversei com ele, e aí ele chorava, e ele dizia assim, Deus, eu sou um burro. Eu disse, Deus, ele é um burro. Deus, como é que eu pude fazer isso? Deus, como é que ele conseguiu fazer isso, Deus? Mas o que a maioria das pessoas querem na dificuldade, irmãos? Uma voz que as console. Consolo em tempos de crise podem ser grandes ciladas. Toda crise tem um propósito de crescimento e expansão. Toda crise tem um propósito de alargamento. Toda crise tem um propósito de maturação. O seu corpo, quando ele está crescendo e quando ele está envelhecendo, ele passa por um processo de glicação, ou seja, você está cozinhando. A carne de um bebê é clarinha, irmãos. A carne de uma pessoa idosa na morte é escura, sabe por quê? Porque o corpo cozinhou. A glicose fez o corpo cozinhar. E tem gente que quer amadurecer sem cozinhar. Tem gente que quer crescer sem a crise, só com conforto. Foi o que Eva quis. Eva quis ter mais do que Deus. Adão cedeu à tentação, ambos comem do fruto e caem naquilo que um sacerdote jamais deve cair, que é querer guardar o seu, esquecendo de guardar o de Deus. Vou repetir, vale a pena, né? Nunca caia na tentação de querer guardar o seu, de querer poupar o seu, de querer defender o seu, de querer defender seu nome, de querer defender sua reputação, de querer defender seus sonhos e esquecer de guardar o que está no coração de Deus. Porque nem nos nossos dias mais criativos nós conseguiríamos pensar a respeito de nós aquilo que Deus pensa. Nem nos nossos dias de maior bondade conseguiríamos nos tratar da forma amável, zelosa, bondosa, amorosa que Deus cuida de nós. Então não caia na tentação de ser como Eva e Adão, de querer guardar seus próprios interesses, porque nós fomos criados para cuidar, para guardar, para o querube dos interesses de Deus. Aleluia, irmão. Oh, glória! Então, a partir disso, nós começamos a compreender o seguinte: o propósito do homem como criatura é cuidar da criação de Deus. Que mistério, irmãos! Como pode uma criatura cuidar de outra criatura? Pois bem, Deus faz essas coisas. Eu fico imaginando a eleição celestial, onde Deus é o eleitor e todos os outros são os candidatos. Eu fico imaginando o homem como candidato, eu fico imaginando Miguel como candidato, eu fico imaginando Gabriel como candidato e todos os seres espirituais. E aí todos começam a apresentar o seu currículo e a sua proposta de campanha, né? As suas propostas, e começam a dizer o quanto são bons, o que fizeram, o que podem fazer. E aí o homem chega, olha, tudo que eu não posso fazer, eu faço. O mal que eu não quero para mim, eu faço para o outro. Eu não tenho nenhuma qualidade? Não, só desobediência. Aí Deus olha para nós e diz, é esse que eu quero. Porque o poder de Deus justamente se manifesta onde, irmãos? Na nossa fraqueza. Mas por que isso acontece? Para que
todos os seres espirituais olhem e digam, não foi porque ele podia, mas foi porque Deus decidiu fazer. É por isso que eu já vi gente enferma curando enfermos. É por isso que eu já vi gente sem nenhum tipo de saída para os seus dilemas, entregando profecia e desembaraçando a vida do outro. É por isso que eu já vi gente, irmãos, vivendo crises financeiras. Eu tenho uma pastora, que minha discípula, que Deus usou ela para profetizar na vida de um homem. Deus falou com ela assim, desses R$2, eram os únicos R$2 que ela tinha no bolso. Estava numa crise, numa pindaíba. Uma crise, sabe aquele dia, não sei se você lembra, né? Os que viveram aqui um tempo no Brasil, de quando você não tinha R$1 para comprar pão. Não sei se você passou por essa fase. Sabe aquele dia difícil? Ela só tinha R$2 no bolso para a semana. Ela foi para um culto, Deus falou com ela, pega esses R$2 e entrega na mão daquele homem e diz que ele vai ganhar R$2 milhões. Ela disse, não vou mesmo, isso é uma afronta. Como é que pode eu só com R$2 no bolso profetizar que o homem vai ganhar 2 milhões? Não vou. Ela passou o culto todo brigando com Deus por causa dessa palavra profética, irmãos. Ela disse, André, eu perdi a paz. Eu não consegui mais adorar, não ouvi a palavra. Aquilo ficou queimando dentro de mim. Ela foi lá e entregou os R$2. 6 meses depois, o homem liga para ela dizendo, irmã, um tio meu que não tinha herdeiros deixou a empresa dele para mim avaliada em R$2 milhões. Ela entrou em mais crise ainda. Deus, eu estou na mesma situação, vivendo as mesmas dificuldades, enfrentando as mesmas pelejas. E aí que vem a nossa crise. Aí que vem a nossa crise no ministério, irmãos. Sabe por que a nossa crise? Porque nós vamos ver nossos discípulos se tornando maiores do que nós. Nós vamos ver os nossos discípulos prosperando, abrindo empresas, crescendo nos negócios, rompendo no sobrenatural. Nós vamos ser usados para desembaraçar a vida de pessoas. Casamentos serão restaurados, coisas serão transformadas na vida dos nossos discípulos. Mas aí nós não podemos ter a crise quando nós estivermos em dificuldade de querer guardar o nosso e esquecer de guardar o que é de Deus. Que a gente se sente injustiçado. Sente porque eu já me senti. De dizer, Deus, a vida de todo mundo que já passou pela minha vida está bombando. Você disse isso semana passada para Deus. Deus, eu sou grandão, né, irmãos? Eu dirijo um golzinho. Você tem ideia do perrengue. Deus. E aí você vai vendo a vida das pessoas desatando e nós temos a tentação de tentar guardar aquilo que é nosso. Ou seja, esconda quem você é. E não no sentido de finja, no sentido de não dê vazão ao que você é, ao que você pensa, ao que você acha. Mas guarde, exponha, mostre o que Deus está revelando a você. Esse é o segredo, irmãos. Essa é a chave. Se há um segredo para um sacerdote, é se esconder debaixo da roupa que o pastor Jansen muito bem falou aqui. A roupa que era feita do mesmo material que dividia o santo dos santos do santo lugar. É essa roupa que nós precisamos nos vestir para que nós estejamos escondidos. E apenas aquilo que Deus tem e é e falou e quer seja revelado. Então, quando nós pensamos assim, nós entendemos que o homem agora está sobre a missão de revelar a glória de Deus.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Eu sempre pensei nesse texto, por que Paulo está mandando cobrir a cabeça? Por que nós não devemos deixar o rosto aparecer? Qual é o sentido aqui da mensagem? Para que a nossa característica não fale mais alto do que a revelação da vontade de Deus. Irmãos, a revelação da vontade de Deus é tida nas Escrituras como a glória de Deus ou a beleza de Cristo. O que há de precioso em nós não são as nossas habilidades. Eu conheço pastores, cultos, doutores e de coração quebrantado. Gente boa, gente séria, gente amável. Mas sabe o que eu amo nesses pastores, irmãos? O quebrantamento deles de reconhecer que não é porque eles têm títulos, certificados ou habilidades terrenas que os tornam pastores aprovados. E conheço gente analfabeta. A irmã que cuidou de mim um período da minha vida na igreja não sabia ler. Mas a irmã olhava para o céu e dizia: Deus, Deus, socorre-me. Um dia eu estava na casa dela, irmãos, a irmã numa crise, sem comida em casa. Eu cheguei lá com uma sacolinha de pão, mortadela, e um saquinho de café para a gente tomar café, porque a gente ia orar junto. E ela estava meio triste, aí eu cheguei com um saquinho de pão, ela disse: meu filho, que bom que você veio. E aí a gente começou a conversar, e começamos a orar. Irmãos, ela olhou para o céu e disse: Deus, envia a minha compra do mês. Irmãos, eu estava lá. 15 minutos depois, o irmão chama na porta: irmã, Deus falou comigo, eu tinha acabado de chegar em casa com as compras do mês da minha casa. Deus falou comigo: essas compras não são suas, é da irmã tal. Ele foi lá na casa da irmã e deixou as compras do mês lá. Então eu comecei a aprender que o sacerdote, na realidade, não pode se vangloriar das habilidades naturais que tem. Mas a vanglória, se assim podemos dizer, de um sacerdote está na glória de Deus que ele carrega. Então nós devemos guardar aquilo que Deus estabeleceu para si e a glória de Deus que nós carregamos. Nós somos carregadores da glória de Deus. Nós somos carregadores da glória de Deus. Nós somos carregadores da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? No hebraico é kabod ou kavod e shekinah. São duas palavras que representam a glória. E a kabod representa a glória, peso e força, que revela a majestade e a soberania de Deus. E a shekinah representa a manifestação da presença de Deus. Ou seja, um homem que está cheio da glória de Deus e que deve guardar essa glória de Deus, onde ele chega, o que acontece, irmãos? Chega a presença manifesta de Deus e é revelada a majestade, a soberania, a força e o poder de Deus. Então eu não sou um homem qualquer, eu não sou uma criatura qualquer, eu sou um transplantador, eu sou um carregador, eu sou alguém que carrega a vontade, a revelação da vontade da glória de Deus. É essa consciência que nós devemos retomar. É essa consciência que nós devemos adquirir cada dia mais, para que nós não sejamos tentados a fazer aquilo que a nossa vontade contaminada deseja. Já vi, irmãos, nesses anos de ministério, embora poucos referentes, baseado naquilo que muitos aqui têm, lá em Nova York tem um pastor de 50 anos de ministério. Pastor da Igreja Batista de Nova York, 50 anos de ministério. Eu fico com vergonha de pregar para ele. Mas ele é tão humilde que ele diz: meu filho, eu fui tão abençoado com a sua palavra.
Eu disse, pastor, eu acredito, porque é o senhor que está falando. Meu filho, que palavra abençoada, meu filho. Eu disse, pastor, Deus sabe por que eu não posso ter 50 anos de ministério ainda. Eu ia falar tanta coisa que eu tenho vontade de falar para as pessoas, pastor, que eu sabia que ninguém ia poder me confrontar. Eu tenho dito que eu quero ficar velho logo, para poder dizer tudo que eu quero, sem ninguém me interromper. Se prepara. A apóstola disse, está quase chegando lá, se prepara. Até beber água depois dessa. Então, a glória de Deus é o que nós temos de precioso, que é a vontade de Deus. Então, nós somos esses que comunicam a vontade de Deus. E eu escrevi até num dos meus livros que o peso da glória de Deus, quando veio sobre a inauguração do templo, você lembra que os sacerdotes, todos caíram no chão, foram espremidos pelo peso da glória de Deus. Naquele dia veio a cavode ou a cabode de Deus e os colocou com o rosto no chão. E aquilo era um sinal que, embora todos os rituais, todas as normas, todos os planos, tudo aquilo que tinha sido construído, tudo aquilo que tinha sido formalizado, formatado, toda estrutura construída, era inferior ao peso da vontade daquilo que Deus havia estabelecido. Eu oro para que o seu ministério seja marcado por essa glória que marcou a vida dos sacerdotes, que quando inauguraram algo novo, foram sendo espremidos, levados para o chão, e foram sendo obrigados a se curvar diante daquilo que Deus tinha preparado para eles. Porque às vezes nós estamos tão convictos de que aquilo que nós estamos fazendo é o certo, que nos esquecemos que Deus, quando inaugura um tempo novo ou coisas novas na nossa vida, Ele tem direções que parecem loucura. Ele nos dá comandos que parecem fantasias. Ele nos fala coisas que parecem que vão destruir o nosso ministério. Mas aí nós precisamos nos lembrar que, embora nós chamamos de nosso ministério, nossas ovelhas, nossos discípulos, nossa igreja, tudo que nós temos e estamos defendendo não é nosso, mas é do grande sacerdote. Então, se ele diz a respeito da igreja dele, faça, porque eu estou sendo uma pedra de tropeço para aquilo que ele disse para fazer. Seja ousado, irmão. Seja corajoso de andar sobre as águas, porque você não está mais falando só sobre você e decisões que competem a você, mas um povo que Deus chamou para si e que Ele confiou a você. E aqui que é o manto, gente. Desculpa, eu sou meio pentecostal. É aqui que está o mistério. Porque eu sinto no meu espírito que algumas coisas não aconteceram ainda na nossa vida, porque nós estamos resistentes com aquilo que Deus está querendo fazer por causa da formatação da nossa mente, aquilo que papai me ensinou, aquilo que mamãe me ensinou, aquilo que meu antigo pastor me ensinou, aquilo que eu vivi no outro tempo era tão bom. Desculpa, com educação. E daí? E por que você está limitando o novo com as características do velho? Eu estou chegando em Jesus daqui a pouco. É só a introdução da palavra. Mas por que nós estamos tão resistentes com o conhecimento da glória de Deus, se na realidade o que temos, nós vamos precisar prestar contas para o dono de verdade?
Amém, irmãos? Amém. Então, quando nós pensamos nisso, uma coisa que me deixa muito admirado, que me deixa muito surpreendido, é desde o momento que Deus fez os homens, Ele parou de dizer haja. Eu lembro que na faculdade, eu questionei todos os professores que eu tive. E eu fiz a mesma pergunta. Depois que Deus criou os homens, qual foi a vez que Ele disse haja? Faço essa pergunta para os Daniéis aqui, porque eu me sinto o leão na cova dos Daniéis. Faço essa pergunta. Depois de Deus ter criado o homem, qual foi a vez que disse haja? Depois de ter criado os homens, os querubins, os guardas, os lavradores, os trabalhadores, os responsáveis de transportar a glória, todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, Ele convida os homens para, em colaboração, em participação, realizem aquilo que deve ser feito juntos. Então eu chamo esses de os fazedores de história com Deus. Por anos Deus tem usado homens e mulheres na contemporaneidade para fazer história com eles e levantarem movimentos e moveres de avivamento que tem transformado as nações. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, em Gênesis 9, nós encontramos Deus dizendo para Noé, faça uma arca. A arca podia ter vindo pronta. Deus podia ter envolvido os animais numa bolha e ter protegido da água. Deus podia ter poupado uma única montanha na terra, ter colocado todos os animais em cima dela, para que não precisasse do trabalho de Noé. Mas Deus olhou para um homem com uma família improvável, com filhos improváveis. Deus olhou para um homem no meio de toda aquela contaminação que a terra estava vivendo naquele período e disse a esse homem, construa uma arca. Lá em Gênesis 12, Deus diz para Abraão, atravessa a Mesopotâmia e vai para uma terra onde eu vou começar uma cultura nova através de você. E os pais de Abraão eram feiticeiros, né, irmãos? Cultuavam a Lilith, faziam sacrifícios, rituais de magia. E Deus disse, eu vou começar uma cultura nova através de você. Irmãos, isso me alegra tanto. De saber que Deus chama de uma família de feiticeiros, um homem e uma mulher, e diz, vamos começar de novo, vamos mudar a história da sua família. Isso me alegra tanto quando eu vejo Deus chamando gente que vem de um padrão familiar de destruição. Alguns de nós aqui olham para a história dos nossos antepassados e nós sentimos vergonha só de lembrar. E de repente Deus chama a mim e a você, porque eu também venho de histórias difíceis na família, e diz para nós, vai e começa algo novo. Então nós vemos também em Êxodo 3, Deus falando para Moisés ir para o Egito libertar o povo que estava aprisionado, Moisés no ápice da aposentadoria. 80 anos desfrutando de uma vida pacata, tranquila, cuidando da esposa, dos filhos. E de repente Deus diz para Moisés, vamos embora, chegou a hora de tirar o povo do Egito. Moisés deu todas as desculpas para Deus. Sou velho, sou gago, sou feio. Não tenho capacidade, não vou conseguir. E Moisés vai lá e cumpre o propósito de libertar aquele povo. Nós olhamos para Josué, capítulo 1, Deus fala com Josué para entrar com o povo na terra prometida. Seja forte e corajoso, Josué, não te comandei eu? Em 1 Samuel 1, Deus usa Ana para gerar um grande remidor. Em 1 Samuel 16, Deus envia Samuel para ungir Davi a rei.
Em Esté 5 e Neemias 2, conta a história de Esté e Neemias, que foram usados para livramento e recomeço do povo judeu. Em Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel para um vale para profetizar. Ainda pergunta ao profeta, podem esses ossos reviverem? Deus nos faz perguntas, às vezes, que são grandes pegadinhas. Cuidado com as perguntas de Deus. Deus diz, podem esses ossos reviver? E o profeta foi muito inteligente. Disse, tu sabes, Senhor. Deus se sente encurralado e diz, é? Então profetiza. Existem coisas, irmãos, que nós estamos transferindo as responsabilidades para Deus, dizendo, Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus faça. Deus está dizendo, mas eu fiz quando eu te coloquei nessa posição. Deus muda a minha família. Ele disse, ok, eu já enviei o instrumento, você. Deus e aquele discípulo difícil lá da minha igreja. Deus diz, mas eu já te dei a unção para lidar com causas difíceis. Deus, mas ele está me enlouquecendo, Deus. A resposta de Deus para você hoje é, você consegue. Profetiza nesse vale, varão. Usa essa autoridade aí, vaso. Nós olhamos para 1 Reis 18, Deus usa Neemias para uma revolução e libertação de Israel do domínio jezabélico. Aí a gente diz, Elias entrou numa crise. Entrou, eu também entro, você entra também. Gente, é impressionante ver a grande quantidade de homens de Deus que pediram a morte, não é verdade? Jó é tão profundo nisso. Ele diz, maldito o dia que eu nasci. Vários salmistas também, Davi é mestre nisso. Minha alma está morta, eu estou no vale, estou na cova. É uma melancolia, meu Deus. Às vezes nem eu que sou terapeuta consigo entender Davi. Mas irmãos, mas eu acho interessante que Deus deixe isso claro para nós, para nos lembrar que Deus não está interessado nos nossos potenciais humanos. Por que a gente imagina de um salvador, de um libertador? Uma pessoa forte, musculosa, grande, poderosa, uma pessoa capaz. É a nossa visão. Foi o que Samuel pensou quando entrou na casa de Jessé para ungir Davi. Lembra? Quem ele quis ungir? O fortão, o grandão, o que parecia capaz. Aí, de repente, vem um franzino, baixinho, magrinho. Hein, pastor Eric? Não... Com amigo a gente pode brincar, pastor. Aí vem uma pessoa frágil. O que a gente imagina? Estamos perdidos. É esse aí que vai nos libertar? É esse aí que vai nos salvar? É esse aí que vai fazer história com Deus? Me ajuda? Vira para o lado e diz, é você que vai fazer história com Deus? Mas faz com aquela cara de dúvida. Faz com cara de dúvida. É você que vai fazer história com Deus? Em Juízes 6, Gideão, que estava também num buraco escondido, derrota, em média, 180 mil homens com uma estratégia que recebeu de Deus. Acende a tocha, esconde no cântaro, espada na cintura, buzina na mão. Se preciso for, você usa a espada. Irmãos, que loucura! Que loucura esse Deus que nos chama para o sacerdócio,
te dá uma espada e diz, só fica com ela na cintura, mas não pega, porque talvez você nem vai precisar usar. Que loucura esse Deus que diz, vou te dar um país, mas você não tem um aluguel do mês na conta. Que loucura, irmãos. Deus diz, vou te usar para restaurar as famílias desse país, e tua mulher ou teu esposo em crise. Que loucura, irmãos. Não é loucura, irmãos? Deus está nos lembrando nessa noite que Ele não nos chamou para o sacerdócio, porque estava tudo, como o pastor Jansen também disse, perfeito. Mas Ele disse para nós, Ele está dizendo para nós, que tal serem fazedores de história comigo? Então, quando nós entendemos que Deus nos chamou para fazer história, nós olhamos para Adão novamente e percebemos que na aliança adâmica ou edênica, o que acontece com Deus e Adão é que o prazer de Deus não estava no trabalho do sacerdote mais. Porque, embora Deus tivesse criado o homem para executar uma tarefa, quando ele encontra com esse homem, o que acontece, irmãos? Tem química. Pastor Jansen disse para mim, ele achei um elogio, pastor Jansen disse ali fora, quando eu te vi, eu gostei de você. Eu dei graças a Deus, porque geralmente as pessoas me veem e não gostam. Pelo menos no Japão estão fazendo amigos, né? Pastor Claudemir viu. Mais fácil de gostar, pastor. O senhor não perdeu muita coisa não, pastor. Mais fácil de gostar, né, gente? Olha, te vi, gostei de você. Graças a Deus, o pastor não viu. Mais potencial ainda temos nessa amizade. Então, o que eu quero dizer, irmãos? O que eu quero dizer, o prazer de Deus não estava no serviço na aliança adâmica, não estava naquilo que o homem estava fazendo, mas estava no relacionamento que Deus estava tendo com esse homem. Ele chegava no jardim e perguntava, Adão, cheguei, cadê vocês? Vamos passear, vamos conversar, vamos ter vínculo. Um dia ele chega, não encontra esse homem, e o que acontece, irmãos? Ele busca. E ali foi o dia da queda, ou seja, quebrou-se o vínculo por causa da quebra de um acordo, ou seja, não se guardou o que era de Deus. Mas qual a diferença, por exemplo, para a aliança mosaica, de onde vem o primeiro sacerdote que nós conhecemos tradicionalmente como Arão? É que agora a exigência de Deus é que o sacerdote entregue o quê? Serviço. Adão, que foi o primeiro homem e o primeiro sacerdote nessa herança edênica, adâmica, quem ele era? Um servo de Deus em que Deus tinha alegria no relacionamento. Mas quando esse homem cai, Deus agora levanta um sacerdote porque a sua exigência está no serviço. Mas aí há um mistério. Quando nós olhamos para, deixa eu pegar aqui a referência que eu pulei, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, está escrito, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. O que isso quer dizer? O homem pecou, teve as promessas destituídas, Deus disse para não comer do fruto, ele comeu, quebrou seu relacionamento. O primeiro Adão, nosso pai Adão, pecou e por causa disso nós vivemos anos em escravidão, tendo que entregar serviço, bater meta, cumprir rituais, sacrificar animais. O vínculo com Deus estava nos ritos. O vínculo com Deus estava nas tradições, estava nas leis. Deus levantou homens como profetas, juízes, sacerdotes, reis, todos com a intenção de fazer mediação.
cada um com um alvo, cada um com um propósito, mas todos levantados na intenção de mediar entre os homens e Deus. Mas qual é a resposta que nós temos aqui? Nenhum deles foi suficiente. Irmãos, que coisa impressionante! Você olha para a história desses camaradas e você vê esses camaradas vivendo coisas, experiências que eu leio a Bíblia, irmãos, eu choro. E eu olho para as histórias e eu digo, Deus, eu queria correr como Elias correu, por exemplo. O texto diz em 1 Reis 18, 46, que Elias correu mais do que os cavalos de Acabe. E eu digo, Deus, tem dia que eu não consigo levantar da cama sem dificuldade. Que vivência é essa? Que experiência é essa que esse homem teve para ter força, velocidade, para correr mais do que cavalos? Gideão, por exemplo, o texto diz que ele salta o lagar. Eu leio a Bíblia de maneira literal. Eu fico imaginando Gideão dando um salto de 3 metros de altura para fora do lagar. Irmãos, a Bíblia está cheia de homens com experiências incríveis. Mas aí ela deixa claro para nós que nenhum desses homens foi suficiente. Nenhum homem que tentou mediar entre os homens e Deus foi suficiente. O judaísmo está constituído sobre a pedra chamada Moisés. Mas Moisés não foi suficiente. Moisés não é suficiente, Davi não é suficiente. Nossas tradições não é suficiente, nossos rituais não são suficientes. Mas até que se manifestou o que é perfeito, a pedra angular que os construtores rejeitaram, o escândalo cósmico, o escândalo político, o revolucionário das nações, o chamado rei dos judeus, ele foi suficiente. Ele se manifestou completo, como Hebreus 9 diz, o propiciatório da nova aliança se manifestou. E aí eu acho impressionante, irmãos, o texto de Hebreus dizer que sobre a manifestação do propiciatório, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos, e o Santo dos Santos de Moisés havia a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança tinha uma tampa chamada tampa propiciatória. O sumo sacerdote aspergia o sangue na tampa propiciatória, e culturalmente no Talmude, uma coluna de fogo descia dos céus como um sinal que Deus havia ouvido, perdoado e aceito o sacrifício, consumia o sangue. As tribos que estavam em volta do tabernáculo celebravam no dia da expiação que Deus havia aceitado o sacrifício, e o sumo sacerdote saía daquele lugar com a sensação de dever cumprido. Agora Jesus, o nosso sumo sacerdote, no contexto de nova aliança, entra nesse lugar, sobe a tampa propiciatória chamada cruz do Calvário, derrama seu próprio sangue nessa cruz. Deus aceita o sacrifício. E qual é o sinal que nós fomos perdoados e devemos celebrar? O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. Da mesma forma como o fogo descia no tabernáculo, em Atos também o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E é aqui que eu digo para você, o nosso sacerdócio está estabelecido sobre perdão, sobre recomeço, sobre restituição, sobre reconciliação. Nós não temos mais o que temer, porque eu não sou suficiente, mas a pedra onde eu estou firmado é. A pedra onde eu estou firme é suficiente. Então eu não preciso ter medo se os ventos vêm, porque eu estou firme numa rocha que não se abala. Veio a enfermidade, pastor, fique firme na rocha. Seja como diz Salmos 92. Eu amo esses salmos, irmãos. Diz sobre a bênção do justo. Você será como a palmeira tamareira, ou seja, frutífero.
Você será como um cedro do Líbano, ou seja, profundo. Você será como um touro selvagem, ou seja, um rompedor. E a unção, o óleo, sempre estará sobre a sua cabeça. Se você construir o seu sacerdócio sobre a pedra, sobre a rocha, inabalável, que não se move, automaticamente todas as coisas que geram pavor em você, porque, irmãos, somos humanos. Todas as coisas que geram pavor em você, na realidade, vão tremer de medo de você. Gente, eu acho impressionante o dia em que Gideão está com uma crise de identidade. E aí eu quero profetizar usando esse texto. Ele está numa crise, dizendo, meu Deus, o que vai ser de nós? Já passou por isso, né? O que vai ser de mim? Quando eu estava transicionando, que Deus disse que era um tempo novo, eu já cheguei a cuidar de uma igreja com quase 2.000 pessoas. Eu disse, Deus, o que vai ser de mim? Na nossa igreja a gente faz música no YouTube. Eu estou chique. Cada domingo é 3, 4 bandas diferentes que a gente recebe lá. Irmãos, é uma glória. Está tão bom o ambiente. Mas eu tinha medo, que eu disse, Deus, o que é que eu vou fazer sem ministério de louvor? O que é que eu vou fazer sem a estrutura que eu tenho hoje? O que é que eu vou fazer sem tudo isso aqui que eu tenho? Como é que vão ser as coisas? A gente sente uns medos, né? E aí o que aconteceu? Gideão vai parar do lado de fora do acampamento dos generais dos midianitas e dos amalequitas. Sabe o que ele ouve? Eles conversando e falando de um sonho que tiveram. Vi Gideão, sonhei. Não, na verdade sonhei que uma bola rolava sobre a gente, algo do tipo no texto, né? E passava por nós e nos destruía e tal. Sabe o que Deus estava fazendo com Gideão naquele dia? Estava dando para ele a mínima segurança, porque Deus sabe que nós precisamos de sinais para que nós fiquemos firmes, né? Deus sabe que nós precisamos de alguns sinais. Ele estava dando para Gideão um pequeno sinal para que a alma de Gideão descansasse. Enquanto eu estava orando por essa noite, os nossos intercessores estão orando, irmãos. Eles disseram assim, um escreveu, Deus está dizendo que está dando sinais a esses pastores de que está com eles. Então, sabe o que vai começar a acontecer nessa temporada? Esse rancho está marcando um ciclo para a sua vida. Uma estação está se iniciando, onde Deus te concederá inúmeros sinais, para que a partir desses sinais a sua confiança multiplique. A sua confiança multiplique, a sua confiança, a sua ousadia, o seu fôlego para saltar muralhas, para romper barreiras, para avançar, para dar passos mais largos, maiores. Sua confiança vai aumentar num nível tão sobrenatural, porque Deus te dará os sinais que a sua alma precisa. Então, a partir desse lugar, a partir desse momento, crendo que eu estou sobre a rocha, que é inabalável, e sobre aquele que é suficiente, para a gente encerrar, perigos que você tem que tomar cuidado com eles. Adão e Eva caíram porque não ouviram a Deus. Deus estabelece uma lei na aliança mosaica que foi o Shema Israel. Ouve, Israel. Ouvir a Deus passou a ser lei. Porque Deus começou a dizer, esse povo perece porque não me ouve. Ai, irmão, será que tem sacerdotes que não ouvem Deus? Esse povo perece porque não me ouve. Segundo ponto, cuidado com a idolatria e feitiçaria. 1 Samuel, capítulo 15, fala sobre o coração de Saul. E Samuel vai dizer para Saul, seu problema é que você é obstinado e rebelde. Sua idolatria é a sua obstinação e a sua feitiçaria é a sua desobediência.
Quando nós não ouvimos a Deus e seguimos os nossos próprios conselhos, nos tornamos idólatras e feiticeiros da nossa vontade. Sabe por que Deus odeia idolatria e feitiçaria? Porque é injusto. Deus odeia a feitiçaria porque é injusto. A feitiçaria é a manipulação, é o controle da vontade alheia. Quando Deus nos dá uma direção, Ele está dizendo para nós, eu pensei em tudo, eu pensei numa estrutura inteira. E quando a gente diz, não, vai ser do meu jeito, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu sou mais inteligente do que o Senhor, hein? Eu já fiz as contas. Eu já calculei tudo. E o nosso terceiro cuidado, como sacerdotes, devemos ter, é não orar como os pagãos. Jesus, em Mateus 6, vai nos orientar. Quando vocês forem orar, não façam como os pagãos. E ele está fazendo referência à competição, ao duelo, que houve com Elias e os profetas de Baal. Como que os profetas de Baal oravam, irmãos? Clamavam, rezavam. Baal, atende-nos. Baal, atende-nos. Havia dúvida. Havia incerteza. E Elias começou a debochar deles. Gritem mais, talvez Baal esteja dormindo. Talvez Baal esteja ocupado, esteja mandando um e-mail, sei lá. Talvez Baal tenha saído. Gritem mais alto, derramem mais sangue, cantem mais, dancem mais. Qual é o nosso problema no sacerdócio? É quando nós achamos que ainda estamos na era dos rituais. E nós construímos o nosso sacerdócio e ministramos o coração das pessoas como se elas dependessem dos rituais para ter vida com Deus. Nós nos tornamos pagãos quando nós ensinamos as pessoas que elas dependem de fórmulas, mas o que elas precisam é de uma vida de intimidade com Deus. Então nós precisamos ter a coragem de mostrar para as pessoas que elas podem entrar pelo novo e vivo caminho na sala do trono com ousadia. Ensinar menos rituais e mais intimidade. Nossos discípulos serão íntimos de Deus. Serão cheios da presença de Deus. Serão cheios da glória de Deus. Farão outros discípulos. Nossos discípulos serão transformados pela experiência com Deus, porque tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Nossos discípulos não serão feras e craques e habilidosos com o dogma da igreja, com a doutrina da igreja. Não, não. Eles serão cheios da presença, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Chega dessa era de sacerdotes de rituais. Chegou a hora da era de sacerdotes da presença. É isso que Deus está nos chamando para ser. É isso que Deus está nos encorajando a ser. Assim, irmãos, quando nós pensamos nisso, nós vemos que Jesus faz um caminho de reconciliação. A morte de Jesus foi uma solução para tudo que o pecado gerou. O pecado gerou a ira de Deus, mas a morte de Jesus foi propiciatória. O pecado gerou o castigo eterno, mas a morte de Jesus foi substitutiva. O pecado gerou a escravidão ao pecado e ao diabo, mas a morte de Jesus foi redentora. O pecado gerou essa perda da comunhão com Deus, mas a morte de Jesus foi reconciliadora. Onde eu quero chegar? Em Cristo, nós fomos levados novamente para a posição que o primeiro Adão perdeu, e agora ele está dizendo para nós, juntos, tragam todos os outros que estavam perdidos como vocês. É isso que nós encontramos em Lucas 10, quando Jesus envia os seus 70 ou 72 discípulos, depende da versão, para irem de casa em casa, expulsando os demônios, curando os enfermos, profetizando Shalom. Quando Jesus envia os 72, qual era o objetivo? Restaurar a autoridade sacerdotal que havia sido perdida por causa do pecado. A primeira evidência
do sacerdócio de Jesus foi a sua manifestação de autoridade. Os mestres da lei ficavam assombrados, espantados. Imagine a autoridade que Jesus expressava a expulsar os demônios, a confrontar os espíritos. A primeira manifestação do seu sacerdócio na terra foi quando ele andava pela terra exercendo a autoridade espiritual, fazendo os milagres, expulsando os demônios, transformando a vida das pessoas. E qual foi a primeira coisa que ele fez quando nos redimiu? Nos devolveu essa autoridade. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. A primeira evidência de Jesus como sacerdote foi o exercício da sua autoridade espiritual e o compartilhamento dela. Sejamos como Jesus. Sacerdotes cheios de autoridade, mas que não monopolizam a autoridade, mas compartilham ela e dizem para seus discípulos: vão também, expulsem os demônios, curem os enfermos e profetizem Shalom. É a hora de nós entendermos que quando Jesus comissiona os 70 discípulos, ele está dizendo para nós, esses homens aí, ele podia ter enviado os 12. Ele podia ter enviado só os que iam ser apóstolos, mas ele envia todo mundo, para que nós entendamos que a nossa missão não é monopolizar a autoridade, irmãos, mas é compartilhá-la. É encorajar os nossos discípulos a irem expulsar demônios. Quanto mais os nossos discípulos forem ousados em romper no sobrenatural, maior será o derramar da glória de Deus nas nossas congregações. Você tem uma tarefa no seu sacerdócio: compartilhar e encorajar pessoas no exercício da autoridade espiritual. Então, quando Jesus completa essa obra de compartilhar a autoridade, Efésios 2, 5 e 6 diz: estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora nós temos a terra novamente, porque o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão nos vivificou. Nós agora estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quando a palavra diz assentados, você sabe que é sentado. Em Cristo Jesus. Eu fico imaginando a nossa posição nos ares. Eu fico imaginando os anjos chegando diante do Cristo, encontrando a igreja assentada no Cristo. Aí eu entendo Hebreus 1,14. Por acaso não são os anjos, espíritos ministradores, que estão à disposição de servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos chegam diante do Cristo, encontram a igreja sentada e, de repente, os anjos precisam agora cooperar conosco com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade, com a mesma servidão que servem o Cristo, porque nós agora somos a igreja que está no Cristo. Agora os demônios se submetem a nós, porque em nome de Jesus nós dizemos: olha, eu estou indo contra você em nome de Jesus, porque eu estou em Jesus nas regiões celestiais. Nós temos as heranças de Deus agora. Ele compartilhou conosco a sua herança, porque nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Por isso tem uma coisa que eu discordo um pouco. Entenda, é uma metáfora. Essa coisa do diabo é o príncipe deste mundo, o governador deste século, eu sei, está nas Escrituras. 1 João 5,19, João 12,31, João 14,30, João 16,11, 2 Coríntios 4, 6, está lá. Mas esse título, irmãos, era nosso. Os guardas da terra éramos nós. Os defensores daquilo que Deus criou, éramos nós. Por isso que nós estamos numa batalha espiritual. Por isso nós estamos numa briga. O diabo não quer soltar aquilo que Deus criou para si e entregou para nós guardar. No dia do Senhor, Ele chegará para vocês, porque Ele cobrará as cidades e as nações dos seus pastores e apóstolos. E Ele perguntará para nós: onde está o Japão? Me dê o Japão. E nós não podemos dizer:
ficou na mão do diabo. Nós não podemos dar essa resposta para Deus. Porque Deus nos criou para dominar essa terra. Deus nos criou para isso. Deus nos fez para isso. Sacerdócio define responsabilidade. Pesquisas que eu fiz. Em 2022, casos registrados oficiais de suicídio no Japão, 21.881. Casos de abuso e importunação sexual em 2023, 129.484 casos. 1 em cada 10 jovens são abusados sexualmente no Japão. Dados da Missão Mundial, 2% da população japonesa é considerada evangélica. Dados da OMF, existem 8.000 igrejas no Japão, sendo que uma igreja para 16.000 pessoas. O sacerdócio exige responsabilidade. Deus está nos chamando mais uma vez, irmãos. Essa é a sensação que eu tenho, que Deus está nos dando uma segunda chance. Todas as vezes que um povo se arrepende, sabe o que Deus faz? Deus levanta um libertador. No Egito, Deus levantou Moisés. Na terra de Canaã, quando estavam sob domínio dos povos cananeus, Deus levantou em Juízes 3 Otoniel. Eu tenho certeza que tem um japonês ou um descendente chorando por socorro agora, dizendo: Deus, salva-me. E Deus está aqui nos convencendo a irmos libertar os cativos. Alguém orando. Alguém orando agora. Dizendo: Deus, salva-me. Há um parente nosso agora dizendo: Deus, salva-me. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Às vezes nós queremos controlar quem nós vamos alcançar, quem nós vamos atingir, quem nós vamos discipular. Mas há pessoas específicas, já prontas para o seu ministério. Há situações específicas que Deus quer enviar para a sua vida. Mas você estava com medo. Você estava cansado. Porque você diz: Deus, eu trabalho muito. Como abrir mais uma célula? Como mais um culto? Como mais um povo? Como mais gente? Deus, como avançar mais se eu tenho tantos dilemas? Aí a gente faz condições. Faz a igreja crescer, prosperar, para que eu não precise mais trabalhar. Faça isso para que eu faça isso. Faça assim para que eu faça assim. Você quer mesmo limitar o que Deus está fazendo? Você quer mesmo continuar nesse cabo de guerra com Deus? Você quer mesmo brigar com Deus? Da última vez, o último que brigou com Deus saiu mancando. Irmãos, eu vou fazer um apelo aqui nessa noite. Deus está convocando fazedores de história. Deus está convocando gente que quer atender orações. O apelo não é para que Deus atenda uma das nossas orações. O apelo é: vamos atender a oração de alguém que está orando agora por salvação.
quando eu comecei a trabalhar com restauração, eu tinha um plano para a minha vida. Eu tinha um plano para mim, para a minha vida acadêmica. Hoje eu trabalho na área de psicologia criminal, jurídica. Eu tinha um plano de vida, irmãos. Tinha metas. O Senhor disse para mim, me dá seu carro para missões, me dá seu trabalho, me dá seu tempo, me dá sua juventude. E desde o dia que eu obedeci, irmãos, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tido tudo o que eu preciso. Eu sei que parece ousado o apelo que eu vou fazer, porque eu estou falando para excelentes líderes. E eu quero te honrar nessa noite por toda a renúncia que você já fez, por todo o sacrifício que você já fez. Mas Deus está chamando para um próximo nível. Coloca uma música aí, para que os irmãos do louvor também possam ser ministrados agora. Mas quem quer, quem entendeu que a palavra era para você, é isso. Vem aqui na frente para a gente orar junto. Vamos chorar diante de Deus. Você tem liberdade aqui.